Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Franquia Cast, o maior, melhor, mais incrível podcast de franquias, negócio, empreendedorismo que existe nesse Brasil. E cara, vamos aquecendo aqui os motores, vai espertando os cintos, vai se acomodando na sua poltrona, no seu sofá, na sua cama, no seu carro, porque o podcast hoje vai ser incrível, vai ser um porradão. Vai trazer muita coisa prática, vai trazer muita coisa técnica e vai falar de um assunto que muita gente precisa ouvir, porque é uma deficiência massiva, generalizada, que é as empresas que estão em expansão na fase da escala não estão sabendo aproveitar os canais digitais para crescerem os seus negócios. Eu rodo uma pesquisa sempre em todo evento que eu faço, que é qual é o percentual do teu faturamento hoje que está vindo dos canais digitais. A maioria ou não sabe responder porque não tem métricas, não mede, e, em segundo lugar, não tem alta relevância, tá? Realmente com os mesmos canais de vendas ultra mega tradicionais, analógicos, e acha que fazer um postzinho ali na rede social, bonitinho, usando paleta de cores, é o que vai resolver a sua vida. Mas, meu amigo, estamos em pleno 2025 e não existe nada mais avassalador do que o digital, do que o marketing de performance, do que você combinar uma estratégia, uma inteligência de uma boa distribuição de conteúdo e de uma boa inteligência de tráfego para fazer o teu negócio, qualquer que seja, crescer, e principalmente franquias. Então, eu trouxe aqui para falar sobre esse tema um casal, amigo, querido, que eu sou apaixonado por essa dupla aqui, que basicamente foi formada, a empresa deles foi formada dentro do meu ecossistema, né, das nossas imersões, dos nossos masterminds, e que hoje eles já são, no Brasil, a agência de performance referência para franqueadores. Então, você que é franqueador, você precisa muito conhecer essa dupla e o que tem por trás aqui dessa inteligência. E você que não é, precisa acompanhar esse podcast, porque aqui vai ter muito conteúdo relevante para você aprender a usar o digital a teu favor. Então, sejam bem-vindos oficialmente aí, Bia e Léo da BL Company. Que honra! Muito obrigada por toda essa apresentação. E assim, você sabe, né, Rafa, eu sou muito grata a você, toda essa trajetória que a gente teve na BL. Você foi responsável, foi fundamental nesse crescimento. Obrigada pelo convite. Foi lindo ver a trajetória de vocês. É um prazer estar aqui com você. Eu não economizo elogios para dizer o quanto que você foi importante na nossa vida. E eu vou deixar aqui também registrado que quem nos indicou, o Rafael Matos, quem te acompanhava lá desde o início foi o nosso head, Diogo, né, que avisou a Bia da sua imersão e que através da sua imersão lá no início da BL Company que fez essa virada de chave. E, enfim, muito obrigado. Já fazia o quê? Uns 3 anos, né, gente? 3 anos e... Era a segunda imersão que você estava fazendo. Cara, já foram mais de 30 já imersões ao longo desse tempo. Foi um divisor de águas, dali pra frente. Aí depois teve o Mastermind que a gente entrou. Enfim, essa história longa. Quando vocês entraram na imersão, vocês estavam com quantos clientes na época? Nossa, acho que nem 20, né? Não tinha, né? Porque... É importante ressaltar que, assim, início da BL foi por volta ali de 2016 a 2017, onde nós entramos num grupo muito grande da nossa cidade de São José do Rio Preto, onde criamos uma house e do qual nós nos desvinculamos há 3 anos atrás e a gente resolveu nichar por conta desse convívio que nós tivemos durante 7 anos e estamos há 10 anos trabalhando somente com geração de oportunidade para a venda de franquia. Então é importante ressaltar isso, e quando a gente desvinculou, obviamente que existia-se uma zona de conforto, né? Porque a gente estava numa house e a gente gerava muito resultado e aquilo era uma atmosfera onde a gente conhecia todo mundo, a gente tinha contato com todo mundo e era uma zona de conforto. E a gente tinha exclusividade, então a gente não tinha outros clientes, a não ser os clientes. Não era uma realidade empreendedora, era uma realidade muito ali limitada, executiva. A gente tinha muito resultado, mas quando a gente desvinculamos, montamos a BL, que foi em 2022, março de 2022, e agora? Então fez 3 aninhos esse mês, olha aí. E agora?
precisamos de clientes. E começamos a BL com 7 pessoas no time. Começando uma empresa com 7 pessoas no time, né, que foi... Já é bastante gente, né? É, bastante gente. E sem faturamento. Sem nenhum cliente. Sem nenhum cliente. Sem nenhum cliente. Daí nós anunciamos a saída, como nós éramos do franchise, muitas pessoas nos procuraram, mas a gente estava engatinhando. E com 2 meses de BL, eu acho que deu 2 meses, o Diogo falou, nossa, pô, vai ter a imersão do Rafa, o Rafa é foda, ele em franchise não tem pra ele, vocês precisam ir. E eu não conhecia. Apesar de ser do franchise, eu não conhecia. Eu falei, gente, o Rafa, porque você tava no digital, você era muito forte, mas você tava começando ainda na parte de Instagram. Educacional. A parte educacional tava começando. Aí eu falei, cara, vou, né? E aí, na época, até os sacrifícios da vida, era um valor pra gente, pra participar, que era um valor alto naquele momento, naquela realidade. E eu falei pro Léo, tô com medo, né? O que a gente faz? 7 pessoas, pagar as contas difícil. Falei, vamos confiar e vamos acreditar e vamos. E fomos nós dois na imersão. E aí, de lá pra cá, assim... hoje, a cartela de clientes, a gente está com mais de 150 clientes espalhados pelo Brasil. E hoje, assim, grande parte, eu acho que 80%, ou veio do seu contato, Sim. ou de uma pessoa que você indicou que se tornou cliente e depois indicou para outro possível cliente, e assim foi. Aí a gente foi criando. É importante lembrar do marketing referral, né? Que é a de indicação. Cara, tá falando bem inglês, hein, cara? Tá falando bem. Eu tô com um cara que é fluente em inglês. Eu tenho que, o mínimo, falar um pouquinho. Gostei. Mas é engraçado porque quando ela falou do valor, e obviamente que valeu cada centavo, eu nunca fui de acreditar muito, de estudar muito, né? De ir em imersões. Ela sempre foi essa parte mais estudiosa, a parte mais... operacional, de gestão, ela sempre teve. Eu sempre fui a parte comercial, de fato, né? E eu falei, cara, a gente vai pagar isso daí, mas assim, a gente não tem nem onde cair morto, assim, né? Como é que vai pagar? Eu adoro essas histórias, velho, eu adoro. E assim... E a gente conta pra todo mundo essa história. E foi muito engraçado porque... Eu carregava... E só pra deixar claro, não era 100 mil reais, né? Era 10 mil. Era 8 mil. 8 mil, né? Era 8 mil. Não. E era absurdo pra gente naquele momento. Era como se fosse 100, digamos assim. Mas, e daí eu tinha, no meu inconsciente, eu falei, cara, ele é um cara que na época você era bem nichado em franchising, hoje você tá expandindo a parte de educação para, de modo geral, empreendedorismo. E eu falei, deve ter franqueadores lá. E eu tinha no meu inconsciente falar, cara, eu preciso ir nesse evento, eu preciso fazer a diferença. Então eu falo que... Vocês foram por tudo ou nada? Por tudo ou nada. Eu falei assim, a gente vai gastar, porque não é só a imersão em si, é a viagem, mais a alimentação. E eu falei, eu preciso, né, fazer a diferença. Então eu acho que foi muito marcante isso, porque você viu a minha essência... De um modo geral mesmo. Eu sem nenhuma máscara. Você é muito assim, né, Léo? Você é muito transparente o tempo inteiro, você não consegue ser, né, outra pessoa, né? Desde o primeiro encontro sempre foi assim. E acho que isso que fez uma conexão bater tão rápida, né? Porque normalmente quando você vai para eventos desse jeito, normalmente tem tanto uma máscara de um lado quanto do outro, né? Quem tá em cima do palco também quer sempre manter a postura, quem tá lá também não quer mostrar fragilidade, né? Também quer mostrar... E, cara, na verdade, a gente acha que a gente se conectou muito por isso também, né? Com certeza. E nesse evento, eu abri o computador ali no meio de todo mundo, mostrei, já fiz uma análise de landing page, de tráfego, já chamei essa daqui e vai. Dali a gente saiu com 4 clientes dali. Caraca, meu. Aí, foi numa velocidade absurda. Eu falo que nós crescemos em 3 anos com o que a maioria das agências crescem em 10. Então, assim, foi muito rápido, muito trabalho, mas a gente é muito grato porque foi um divisor de águas. Eu sempre falo isso. Mas vocês sabem por que eu indiquei tanto vocês? E até hoje indico muito vocês. Sabem por quê? Não. Vocês não sabem? Bom, eu tenho uma ligeira ideia. Por conta do resultado, obviamente, que a gente gera. Tá. Tem mais coisas? Não, agora tem mais coisas. É legal perguntar isso. Isso é massa, né? Quando alguém te indica, por que você está me indicando tanto? Por quê? Bom, primeira coisa, sem sombra de dúvidas, é porque vocês têm resultado real. Então, vocês não só têm uma boa venda, uma boa oratória, uma boa persuasão, que é o que muita gente também tem por aí, né? Mas o fato de eu ter acompanhado vocês ao longo desse tempo e ter visto
a retenção que vocês geram em clientes, que é muito difícil ver lá de fora. Hoje em dia, as agências de marketing, elas fecham com empresas, prometem um mundo, não entregam em 3 meses, a empresa está saindo e pedindo, pedindo pelo amor de Deus, o que é isso? Alguém me ajuda a clarear o que é isso, né? O cara está traumatizado. Tô vendo muita gente traumatizada com uma agência. E assim, a gente não tem nenhuma relação comercial, nem de sociedade, nem de percentual, de nada, né? Então é uma indicação... Mas tá a possibilidade aí, se quiser. É uma indicação muito, cara, de tipo assim, eu quero ajudar os meus mentorados, eu quero ajudar. E acho que essa é a melhor forma de indicar, meu irmão. Eu não estou indicando porque eu estou ganhando nada. Estou indicando porque eu sei que vocês vão receber, eu vou entregar esses meus clientes nas melhores mãos, velho. Então não tem preço para isso, sacou? Vocês entendem isso? Para mim, vocês são um lugar seguro. Um lugar seguro que eu realmente posso indicar. Porque quando eu indico, eu transfiro a credibilidade, cara. Eu transfiro diretamente a minha credibilidade. Se eu indicar alguém que em 3 meses o cara tá, pelo amor de Deus, tá pedindo pinico, o cara não volta mais para mim. Exatamente. Percebe? Não volta mais. Então, esse é o principal de todos. Eu vi o track record de vocês, eu vi o resultado que vocês geraram, eu vi o depoimento olho no olho. Muita gente que está lá no clube hoje continua falando. E isso para mim é a melhor, é o melhor depoimento de todos que existe. Então, é por isso que eu dou tanto espaço, entrego tanta indicação, porque eu sei que vocês vão conseguir entregar. Você bateu num ponto que nas minhas reuniões de venda, né, inclusive de fechamento, porque eu falo que a primeira reunião ela é para o cara conhecer os resultados, mas assim, é para fechar ali, né, que eu acredito muito na venda, naquela, e aí, bora para cima, bora fazer acontecer, e eu recebo quase 100% das pessoas traumatizadas. Sim. Muito. De que eu estou saindo para entrar em mais uma agência. Isso. Porque até aquele ponto ali, ele já viu igual. Até o ponto de você estar vendendo, apresentando, as pessoas já devem ter chegado naquele estágio, naquele ponto, com muita gente deve ter visto a mesma coisa. Só que eles não passaram para o outro lado, que é, beleza, depois que eu fecho, o que acontece comigo, né? E eu sei que o que vocês têm, de fato, para gerar resultado é uma metodologia diferente. É uma visão, primeiro, muito nichada também. Então, você sabe gerar resultado para expansão de franquias. E é muito como a gente está nos bastidores. Depois até quero contar um negócio. E é só o que a gente faz. Pois é, isso tem muito valor, porque é muito... Tem algumas nuances aqui, né, de mercados, de tipos de franquia, mas o funil é muito similar. Né, as formas de vender são muito similares. Vocês conseguiram criar um modelo, uma metodologia que gerasse resultado, desde franqueadoras grandes a franqueadoras pequenas. Né, a gente está começando agora e começando depois. Começou há muito tempo. Eu quero, a partir de agora, começar a entrar numa parada que é realmente... Cara, eu quero ouvir muito de vocês. O que vocês estão fazendo hoje de melhores práticas, melhores estratégias. Eu quero que vocês economizem em compartilhar essa inteligência de vocês para quem está em casa. Que às vezes até tem uma agência que não quer mudar, mas quer melhorar, ou até quer internalizar, ou quem sabe até procurar vocês mais à frente, mas entendendo de fato o que é que vocês conseguem entregar de metodologia e resultados. Eu vou deixar a Bia falar de metodologia, porque é ela que criou, né, a metodologia da BL Company hoje. Ressalto muito isso, que ela é a nossa estrela. A Bia hoje, ela cuida do operacional e eu falo que eu faço a parte mais divertida, que é tomar um café, que é viajar, que é bater papo, enfim. Tocar um violão, fazer um sonzinho. E assim, é importante lembrar e só frisar e contextualizar aquela parte que você disse que a pessoa fecha uma agência durante 3, 4 meses e ela assina um contrato. Sim. Ela assina um contrato de fidelidade ali, que ela tem que se manter independente se a agência está prestando o serviço que prometeu ou não. Tem agências que fazem contrato de 1 ano, né? E no nosso caso não existe contrato. Então eu consigo... Não existe contrato ou não existe fidelidade? Não existe fidelidade, perdão. Existe o contrato. Existe uma formalização. Existe uma formalização de prestação de serviço. É o melhor não tipo existe, que tem, cara. Não existe fidelidade, não existe multa. Não existe tempo mínimo. Então... Ou seja, o cara vai estar contigo enquanto tá valendo a pena para ele. Ponto final, acabou. Exato. É o melhor modelo de prestação de serviço. E foi isso que fez essa rampagem. Agora, o que fez a rampagem foi isso, mas o que trouxe a
permanência dos clientes Foi o resultado. foi o resultado através da Bora lá. metodologia. Vamos entender então Vai. que metodologia Bom, é vamos lá. essa, como é. Antes de falar da metodologia, fala de alguns resultados específicos, assim, cases, tipo, peguei uma franquia X, desse tamanho para esse tamanho, ou eu tava vendendo não sei quantas franquias por mês, coloquei para vender tantas franquias por mês. Você deve ter vários, eu sei de alguns aqui, então vai falando aí. Bom, vamos lá, vou falando Vai porque falando, tem vai jogando. vários. Mas assim, falando um pouquinho, né, até da metodologia, para o pessoal entender rapidamente, eu investi muita verba em tráfego, né? Ao longo desses 10 anos, eu investi quase 50 milhões de reais em gestão de tráfego pago, em anúncios, focado na captação de leads para franchise. Então eu testei muita coisa, né? A metodologia ela não surge do nada, surge de erros e acertos. Eu errei muito. Então isso me deu uma bagagem muito grande com uma análise de dados muito forte. E aí o que eu identifiquei ao longo desses 10 anos? Que, assim, a maioria das agências, dos profissionais de marketing, aqui eu não estou falando mal, não estou generalizando, mas acontece muito, porque eu também já fui atendida por agências, né? Eu já trabalhei ali em parceria com outras agências. Eles focam muito, o cliente chega lá, foca muito em gerar lead, porque ele quer mostrar para o cliente que está gerando oportunidades. Só que não é gerar leads a qualquer custo, a todo custo. Porque senão você vai queimar o dinheiro do cliente. E a gente se importa com cada centavo, como se fosse nosso. Essa é a cultura da BL. Eu falo para todo mundo. O dinheiro do cliente é como se fosse nosso. Então a gente tem essa preocupação. E aí quando eu fui criando essa metodologia, a gente criou uma comunicação ultra nichada. Que é o quê? Quando a gente fala com aquele lead, então a pessoa, né, até para as pessoas mais leigas, tá vendo ali o anúncio. Aquele anúncio, você tem que rapidamente passar para aquela pessoa uma informação que ela precisa entender o que funciona a franquia, como funciona, para quem é e se ela pode fazer parte ou não. Então, a gente precisa transformar uma pessoa totalmente fria, que no franchise é muito comum isso, totalmente fria, numa pessoa quente, aumentar o nível de consciência dela muito rapidamente, minimamente, é claro, né? Porque depois tem o contato da expansão ali, mas minimamente. Então, quando a gente trabalha um criativo que ele é só um imã, que ele só atrai pessoas, você acaba trazendo muitas pessoas que não têm a mínima possibilidade de se tornar franqueado. Então a gente trabalha um criativo que ele é um imã, mas que ele também é um filtro, onde a gente filtra parte das pessoas que não fazem sentido para o negócio daquele cliente. Então isso é muito importante porque você tem um pré-requisito para entrar na franquia. A pessoa precisa ter o valor de investimento, ela precisa minimamente estar interessada em investir e empreender. Então, se você traz uma pessoa ali que não sabe nem do que se trata, você está gastando o dinheiro do cliente à toa. E, além disso, o público. Por quê? Eu posso trabalhar um público aberto, que é um público ali onde eu vou falar com todo mundo, ou eu posso criar limitações nesse público, onde a pessoa ela precisa corresponder a um grupo de interesses, mas ela também precisa corresponder a outro. Então ela precisa corresponder ali a interesse em empreendedorismo, em franquia, em negócio, um público assim, mas ela também precisa ter hábitos de alto padrão ou de um padrão mediano para que a gente saiba que ela tem o poder aquisitivo para investir naquela franquia. E isso varia muito de acordo com o ticket da franquia. Então não é o mesmo público para todas as franquias, mas a base ela acaba sendo a mesma dessa metodologia. Então, por exemplo, até você falou, às vezes a franquia vai lá, faz o tráfego e não é nichado no franchising, né? Isso acontece muito, falando de um case, até não vou citar nomes, né? Não sei se a gente pode citar aqui, mas uma franquia de cosméticos que você conhece, inclusive, que você faz parte ali. Não, podemos falar. Podemos falar? Sim, claro. O Cândido parceiro. A IES Cosmetics. A gente pegou a IES estava, o Léo até, né? Prospectou, fechou a IES, tudo. A IES estava ali há 3, 4 meses sem vender nenhuma franquia. Estava numa fase terrível, né? Nas piores terrível. fases, porque eles nunca tiveram essa fase assim. 3 meses sem vender nenhuma franquia. E eles já tinham 130 unidades, Pois é. né? Na investindo época. 45 mil reais por mês. Por Ou mês. Seja, 130 mil reais em tráfego sem vender Jogado no lixo. 150 mil eles já tinham investido. Naquele período. E assim, sem projeção nenhuma de venda. Aí o Léo falou, olha, tem alguma coisa errada. Entrei na conta de anúncios, ali onde a gente faz os anúncios, fiz todo um diagnóstico e eu vi que o quê? O que acontece? Lá dentro, o gestor de tráfego que estava rodando, ele sabia sobre tráfego.
Porque dá pra ver, né? Até a nomenclatura da campanha a gente consegue identificar se a pessoa sabe minimamente, se ela é uma pessoa organizada. Porque se você não tem uma organização no tráfego, você não tem resultado, começa por aí. Então ele sabia hierarquia de público, ele sabia organizar ali dentro, só que ele não sabia de franchising. E é completamente diferente. Então as campanhas, elas estavam completamente abertas. Estava acionando termos, por exemplo, assim, fique rico rapidamente. Chega a ser cômico. Coisas assim, que não tinha a mínima possibilidade de vir um lead qualificado ali. Então eu falei, primeira coisa, a gente precisa arrumar a casa. Eu falei, vou pausar tudo, que isso não é o ideal, tá, gente? Não é o ideal. Só em cenários muito críticos, porque senão você perde inteligência de campanha ali que tá rodando. Mas naquele momento, a inteligência era uma inteligência ruim. Então não adiantava eu continuar com aquela inteligência de dados ruins. Se eu tenho dados ruins, eu vou trazer mais leads ruins. Então, pausei tudo, falei, gente, primeiro de tudo, sei que vocês estão acostumados a investir 50 mil reais por mês, 45, mas vamos reduzir um pouco, tá tudo errado, não adianta a gente investir isso, vai rasgar dinheiro. Tem o período de aprendizado da campanha. A gente organizou toda a casa, refiz toda a estrutura de campanha, todo o criativo, fiz tudo. E aí eu posso depois entrar em mais detalhes do que foi feito ali. E aí, beleza. Primeiro mês gerando leads, fazendo 20 dias gerando leads. E a gente, como tem uma experiência de anos ali, com 20 dias você não vai vender uma franquia, difícil. Mas você já vai ter pelo menos leads qualificados que reuniões com potencial. Potencial. E tinha até uma reunião ou outra, mas muito pouco para a geração de lead que estava tendo. Falei, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Falei, não tá normal, a campanha já tá estruturada, já tá tudo certo, eu coloco minha mão no fogo que tá tudo certo. E a gente vai tão a fundo que a gente começa a fazer cliente oculto. Aí tem outro porém, né? Aí o Léo pegou leads para atender. Quando a gente tá assim, com dúvida, não é nem dúvida do comercial em si, mas dúvida do público que a gente tá acertando, porque é um trabalho a 4 mãos. Então, se a gente tá atraindo um público ruim, né, é responsabilidade nossa. Então, a gente começa, o Léo atendeu o lead, começamos a se movimentar. Foi basicamente assim, a gente não aceita não ter o resultado. A gente vai fazer de tudo para ter. A gente entende que existem modelos de negócio que são mais difíceis de vender, de fato, em relação a valores, mas o modelo de negócio era ótimo, o valor era acessível, ela estruturou tudo. Era uma marca forte, tinha um histórico. Não tem o porquê. E aí, existe o outro porém, porque a maioria das agências, elas fazem o 50% que é levantar a oportunidade. Levantou a oportunidade? Meu amigo, agora você faz a venda. O comercial não tá fechando, é isso que a gente Então, aí existe o quê? A briga do marketing com o comercial. Sempre essa eterna briga. E a gente sempre trabalhou dentro de uma expansão. Então, a gente falou, não adianta essa rivalidade, porque a gente já aprendeu desde cedo, porque não vai trazer o resultado final, que é o resultado para a empresa. Então, eu estava acostumada lá com 30 vendedores na minha cabeça falando, Bia, chegou um lead desqualificado, Bia, um lead desqualificado, Bia, um lead desqualificado. Então, assim, eu comecei a unir forças com os vendedores. E eu aprendi e trouxe isso pro meu time também, que, gente, a gente tá no mesmo lado. Não tem um lado só, é o mesmo lado. Total. Então, a gente tem que ajudar e a gente vai até além. A gente entra na régua de nutrição, no script de vendas, em tudo, para poder ajudar e trazer a venda. E aí, eu não aceitava, obviamente, o fato de não estar evoluindo, né? Porque é importante ressaltar uma coisa que eu aprendi até com a Bia, que o resultado não quer dizer a venda da franquia de forma intrínseca. O resultado é só venda de franquia. Não. Resultado é quando o lead ele vai atravessando as etapas do funil. Principalmente no começo da campanha. Ele atendeu, ele tem o capital, ele foi para uma videoconferência e assim. Cara, isso que você está falando é importante, só para a galera poder entender, que é o seguinte, a gente chama isso de dos sinais que o funil te dá, o sinal de sinal verde, sinal vermelho, antes daquele evento final, que quando você está se envolvendo num processo de compra complexo, que nesse caso muitas vezes é 30, 40, 50 dias, né? O lead time de um cara que está entrando agora e comprou uma franquia de 300, 400 mil, é isso, né? 20, 30, 40 dias. Você não pode esperar 30, 40, 50 dias, que é esse evento final, para você tomar uma decisão, porque senão é dinheiro em cima de dinheiro que você está gastando. Então, ter esses processos comerciais bem definidos,
ter essa métrica muito bem definida da taxa de conversão de cada uma dessas etapas, taxa de conversão ideal, vai te dar o sinal de que, beleza, a partir desse momento, estamos indo no caminho certo. Acho que é esse ponto que você está querendo chegar, né? Exatamente, e eu não estava aceitando isso. Até porque eu fiz uma venda muito saudável com o Felipe, com o Cândido, e eu não... Obviamente que no marketing a gente não promete as coisas, né? Eu prometo o resultado em tanto tempo. Não existe isso no marketing. Existe o comprometimento para com a empresa que está fazendo o tráfego para a outra empresa, que no caso é a Yes Cosmetics. Então eu falei assim, cara, e a gente estava desesperado. Por quê? A gente que a dor do cliente a gente sofre junto. Com o cliente e a gente vibra com o cliente. Por exemplo, a gente teve aí a Honest Market que bateu o recorde de 22 vendas num único mês. Então, assim, é quase uma venda por dia. Isso pra gente é uma delícia, porque partiu da gente também. A gente faz parte disso. Você ser pertencente é muito legal. E eu tava muito chateado, de fato, porque eu tinha me comprometido com aquilo. Aí eu falei pra Bia, passa o funil aí, me passa uns 30, 40 leads. E eu comecei a ligar pra todo mundo. Comecei a mandar mensagem, comecei a ligar e comecei a fazer essa filtragem. Que a galera tava falando que tava muito ruim os leads. E poderia estar mesmo. E poderiam. Né? E assim, só que lidar com o ser humano é complicado. Tem ser humano que se esforça mais que os outros, tem uns que não se esforçam tanto. E, cara, desses que eu peguei, eu consegui tirar, umas 5 reuniões. De 20, sim. De uns 30. Então, assim, não era o problema do lead. Porque até então eles não tinham quase nada de reuniões. Aí a gente pegou e falou, não, tem um problema aí maior. Porque às vezes tem até problemas, né? Em relação ao time, em relação à energia do time. Liderança comercial. E o Rafa, ele vai... Qual câmera que eu olho aqui? Tem qualquer uma, aquela ali. E o Rafa, ele vai tão a fundo no negócio porque a gente conseguiu reverter a Yes Cosmetics por conta de um cara, vou validar ele aqui, chamado Jair, que eu amo ele de paixão, que faz parte do Mastermind do Rafael Matos. Então, assim, olha até onde vai a conexão. Que eu cheguei pro Jair e eu acho que acordei com isso, né, na minha cabeça. Falei assim, cara, o Jair é de... Não, mas antes a gente foi pra Recife. A gente foi pra Recife lá presencialmente. Isso, né? É verdade. Pra entender o que estava acontecendo. Porque era uma marca grande, uma marca com histórico. Então a gente não aceitava. Uma boa parte. Vamos pra Recife pra ver o que tá acontecendo. Porque a gente é São José do Rio Preto, São Paulo, né? Fomos lá. Aí nós passamos 2, 3 dias lá, o dia inteiro, imerso. Entrei em todos os processos lá dentro. Aí o Felipe e o Cândido, não, Bia, você vai ficar aqui, vocês têm que ficar aqui. Eu falei, não, gente, não tem jeito da gente ficar aqui, mas... A gente conseguiu identificar a grande parte das coisas. Por ter essa vivência com o time comercial, a gente consegue entender algumas coisas ali do que pode estar acontecendo. E aí um grande X ali era a estruturação desse comercial. Que não é que os leads estavam desqualificados, é que não tinha uma estruturação com esse processo definido, com esse time que estava trabalhando. Era um time novo, tinha uma única pessoa, um único vendedor antigo, que era um vendedor que ele já tinha ali algumas crenças, alguns vícios, alguns preconceitos que todas as pessoas que entravam novas, ele já trazia toda essa visão, e aí já era aquela pessoa que você vai conversar e falar, eu já fiz, isso não funciona, e a gente tá no teste. Se você me fala alguma coisa, eu vou falar assim, existe dado disso? Já foi testado? Se foi testado, vamos testar. Ou se não foi, beleza, vamos testar. Então, aquela pessoa que já vem com, né, não vou... Cheio de bloqueio, resistência, né? Cheio de resistência. Falei, tem um problema aí, né? Sim. Aí, beleza. Aí identificamos que realmente era uma questão de estruturação comercial. Aí o Léo pensou no Jair, que ele fazia toda essa parte de estruturação comercial, porque a gente precisava mostrar que resultado. Foi uma coincidência geral, né? Porque o Jair é do Mastermind e o Jair, ele é de Caruaru, que é próximo ali a Recife. Então, assim, deu tudo certo. E aí você pode contar também do case da Yes, que a gente apresentou, inclusive, no Mastermind. Né? E aí, assim, daí 20 dias o Jair trabalhando. Aí eu, Jair, pelo amor de Deus, me fala como tá, tô acompanhando. Ele falou, Bia, vai sair venda, fica tranquila. Tem muita reunião, vai sair venda. Porque é a questão dos sinais. Então, se tem reunião, se tem muito lead qualificado ali, que a gente identifica através desses sinais, no final vai sair a venda. O evento, ele vai acontecer, como você disse ali. Aí eu falei, não, beleza.
Você quer falar alguma coisa? Eu costumo dizer que dentro do processo comercial, high ticket, B2B, ou qualquer coisa, né, venda de franquia, a principal atividade-chave do comercial é reunião. A gente sabe a saúde do funil do comercial pela métrica das reuniões. Então é isso. Às vezes a venda não chegou, mas, cara, tá tudo certo. Tem reunião vindo, a gente sabe a taxa de conversão média aqui, vai chegar. E o time que não tem meta de reunião para bater diária, semanal, se não tem um controle ali de vamos ver quanto tempo está sendo essa reunião, quais são os gatilhos que estão sendo feitos na reunião, se não tem esse training pesado de reunião, cara, não rola. Então, isso é muito importante, porque muito provavelmente o que Jair implantou, além de criar esses processos mais definidos, com certeza, sem sombra de dúvidas, uma cultura de meta em cima de reunião muito forte. Tipo assim, cara, não tem como você passar o dia inteiro sem fazer pelo menos 4 reuniões. Arruma uma reunião. Pega lead antigo, manda mensagem pro cara, liga, tu tem que fazer 4 reuniões. Exato. Ele até criou na época, ele até entrou na parte de remuneração. Então ele criou, eles não tinham uma remuneração variável em cima da reunião. Então ele criou uma remuneração variável em cima da quantidade de reuniões. Então a parte do pré-vendas fazia ali, ele não era a parte, né, que qualificava o lead, não tinha uma meta, né, na parte da venda em si, porque ele parava na reunião. Então a meta dele era, e ele tinha uma remuneração variável em cima disso, a quantidade de reuniões que ele conseguia marcar e que ele conseguia que o cara participasse. Isso aí é foda. Porque tem um ponto importante, né? Sim. É igual uma consulta médica. Sim. Vai lá, agendei. O que garante que você vai nessa consulta? É o trabalho desse follow-up, e essa antecipação. Faz total sentido, porque eu cuido dessa parte de venda. E se o cara... obviamente que a minha parte de venda, ela é um pouco mais facilitada, porque vem de uma indicação. Então, assim, tem uma diferença muito gritante dessa forma, mas a reunião, ela só mostra que o cara, ele tirou um tempo para você. Entendeu? Ele pegou o computador, ele entrou no seu link. Isso é energia que ele está gastando para saber mais do negócio. Compromisso. São graus de compromisso. Porque um funil quanto mais você aumenta o grau de compromisso do cara, mais ele se aproxima do momento da decisão de compra e venda. E aí vem a parte do seu criativo, que é a parte que... aí saiu 2 vendas, 2, 3 vendas. Começou a sair venda. Eu tô pulando as partes. O Léo, ele tá aí acelerando. Saiu 2, 3 vendas. Só que ainda não era meta, né? Tava longe da meta. Qual era a meta? 10 franquias no mês. No mês. Aí tava longe, mesmo que tivesse que investir mais, porque a gente tava entendendo os números ali, né? Mas estava longe ainda dessa meta. Isso com 2, 3 meses de trabalho. Claro que essa meta ela é construída, não é de um mês para o outro 10 vendas. Mas essa era a meta final. Aí, né, Rafa, você foi gravar alguns criativos, né? Sim. Como ali embaixador. Como embaixador da marca. Eu lembro até que a gente mandou alguns scripts para você, tudo. Mas o Rafa, ele é super criativo, né? Não tem anos de experiência, criatividade absurda. E aí eu lembro que você fez várias coisas da tua cabeça ali, né? Foi. Assim, muito, muito. E até seria legal depois colocar um link desse criativo. A gente pode botar, a gente pode deixar por aqui em algum lugar. 1, 2, 3. 3 metros por 2, ou seja, 6 metros quadrados. Tamanho suficiente para você ter um quiosque desses milionário na sua mão. E pode faturar até 1,6 milhão de reais por ano. A franqueada de Belém, uma operação dessa aqui, faturou no mês passado mais de 200 mil reais em um dos seus 2 quiosques. Ou seja, totalizando nas 2 operações quase R$500 mil. Se você quer ter um negócio desse aqui, ó, nas suas mãos, enxuto, lucrativo, cara, clica aqui e não perde essa. Deixa o seu e-mail, vai, só não perde. E aí você criou lá da tua própria cabeça, assim, na hora, um criativo que falava 1, 2, 3, 3 metros quadrados, que era o tamanho do quiosque. E aquele criativo, cara, bombou, ele mudou o cenário, ele trouxe muito lead qualificado e a gente
gerou muita venda através dele. Ele roda até hoje, né? Só pra você ter ideia. Ele é o criativo Já faz campeão. mais de um ano, já. Faz mais de um ano. Então, assim, ele é o criativo campeão. E aí a gente começou a bater. Aí bateu 5 vendas, 6 vendas, 7 vendas, 8 vendas. E agora, né, nesse último mês, o Cândido falou que tinha batido 12 vendas. Então, assim, a gente conseguiu atingir essa meta, mas o criativo, quanto ele é importante. Por quê? Você tem uma característica que é muito forte, né? Essa criatividade que você traz, essa retenção logo no começo do vídeo. Então, você prende a atenção daquele possível lead ali. Sim. E você já trabalha essa qualificação através do criativo, mostrando mais sobre o negócio. Sim. Então, assim, a parte de gravar o conteúdo é muito importante. Tem muito cliente que ele não gosta de gravar, ele não gosta de aparecer. E tá tudo bem. Mas, entenda, o resultado ele é muito diferente quando você tem uma persona ali falando. E quando essa persona sabe falar bem, tem essa criatividade. Então, assim, às vezes a gente até grava criativo, aparece no criativo, o cliente não quer gravar, a gente grava. Claro que não é como o seu, Rafa, não é um divisor de águas, mas a gente grava, a gente aparece. Por quê? Nós sabemos que isso é fundamental para trazer o lead qualificado e para trazer a venda, consequentemente. Então, assim, você sempre está a um criativo de dobrar o seu resultado. É essa mentalidade que tem que ter. Top. Eu quero falar sobre isso porque isso é uma parada que eu estudei muito de um tempo para cá. Como eu aprendi a trabalhar o conteúdo orgânico desde o meu... Acho que uma das coisas que eu mais tenho de especialidade mesmo é criar conteúdos orgânicos. No começo foi no YouTube, viralizei muito no YouTube, com aqueles vídeos mais explicativos, longos. E aí tentei trazer para o Instagram, mesmo formato, não deu certo. Passei anos e anos tentando fazer a mesma coisa, não deu certo. Aí eu consegui encaixar ali uma veia no Instagram que era o infotenimento, né? Que é trabalhar os memes, as coisas mais criativas. Passei um tempo fazendo isso, viralizei pra cacete daquele jeito e fui entendendo sobre esses milésimos de segundo de atenção que você tem que puxar, atrair o cara, gerar um sentimento de looping, overdose de informação, paralisia. Se você gera uma overdose de informação, ao mesmo tempo vários estímulos, você consegue fazer com que o cara tenha uma paralisia na hora de estar ali rodando. É exatamente o ponto que você quer e que o Instagram quer, que as redes sociais querem, para continuar te entregando, né? Que é o watch time, a principal métrica deles. E aí eu aprendi a fazer isso logo depois com outro tipo de formato de conteúdo no Instagram, que é o React, né? Comecei a também fazer outros tipos de quadro desse. Então eu aprendi a viralizar com vários formatos diferentes e comecei a criar uma inteligência de performance associando criativos, né? Criativos virais. Porque quando você cria os criativos virais que tem todo esse poder de reter, de chamar atenção, de prender, com uma performance que vai estar lá jogando gasolina, cara, isso aqui é como você falou. Você dobra, às vezes triplica, quadriplica o potencial de resultado. Não é que aquele tipo de criativo que faz assim, ó. Se você quer investir numa franquia e ganhar R$8.000 por mês, clica aqui para investir na franquia fulano de tal que a gente vende isso e isso aqui. Não é que isso não dá resultado, mas que todo mundo já faz. Você vai gastar muito para ter resultado. A questão é essa, você vai gastar muito. Mas quando você transforma, né, essa comunicação numa parada que é, cara, espontânea, ousada, tem que ser muito ousado. Né? Tem que ser um pouco... tem que quebrar padrão. O padrão da pessoa. Quebrar padrão. Isso tudo acelera demais o resultado. Então, se a gente pega, por exemplo, os dados que vocês estão gerando pra gente na Honest, né? Que é uma das marcas que eu também sou sócio, a BL atende, um dos últimos vídeos. A segunda maior do Brasil, por enquanto. É isso aí, a segunda maior franquia de mercados autônomos do Brasil. E, cara, quando eu comecei a produzir esses criativos, eles tinham antigamente os criativos mais padrões, né? Sim. Padrão. Aquele negócio, franquia da Honest, invista tanto, tenha tanto de resultado. Aí a gente quebrou o padrão, a gente foi pra aquela brincadeira lá da nave, que nave é essa, né? E mostrou o furgão. Ou então, cara, vou pegar ele aqui. Aquele vídeo é muito massa. Na hora que eu tive a ideia, eu fiz, cara, é muito bom. Eu tive a ideia com o Gui. Eu tenho essa alegria de fazer também. Cara, vou pegar ele no flagra aqui. Esse cara disse que ele é uma franquia autônoma. Vamos ver mesmo, ver ele trabalhando, vamos ver o que é isso. Ele filmando, né? Vamos ver o que é. Que história é essa aí? E foi de primeira aquele vídeo, não sei se vocês sabem.
Foi Sério? de primeira. Murilo... Não sabia, não. O Murilo incorporou o personagem. Nossa, eu falei, caraca, mano. Tanto é que no final eu falo, eu dou um high five nele, vocês cortaram essa parte, né? E aí, vocês começam a rodar tráfego com a inteligência de vocês e agora com essa roupagem de criativo. Custo por lead caiu drasticamente, né? Drasticamente, pela metade. Tá? R$9, R$11, um negócio ridículo. Ele tava a R$30 e aí depois que a gente começou a rodar esses criativos caiu pra R$9, R$10. Na verdade, eu já vi isso, só que anos atrás. 8 anos atrás. Não, hoje não tem mais R$9. 8 anos atrás você vendia uma franquia. Não, nem fala isso, Rafa, porque aí você tá falando custo por lead de R$9. Todos os clientes falam, eu quero custo por lead de R$9. Aí você tem que contratar o Rafa. Imagina se todos vocês estão assistindo isso. Calma. Na verdade, contextualizando essa questão de criação, que a gente aprendeu inclusive com o Pedro Sobral, que é uma referência hoje, nível Brasil, é que assim, a gente não tem uma quantidade finita de criação. Por exemplo, olha, entrei na BL, quero gerar lead para minha empresa, então a gente vai criar 3 vídeos e 5 artes estáticas. E é isso durante um mês. Na verdade, não é assim que funciona, porque a gente não sabe se vai ser esse formato que vai funcionar. Isso então, o diferencial é muito forte. O diferencial da metodologia de vocês. Que é a metodologia que a Bia criou, que é, por exemplo, criar incessantemente até a gente conseguir trazer o resultado que a gente quer. Então, e às vezes até quando chega o resultado que a gente quer melhorar ainda o resultado que a gente quer. Não, aí continua, né? Você só maximiza aquilo que tá dando certo. Então, se esse criativo seu, que a gente identificou o campeão, o que a gente vai fazer? Ele vai criar o mesmo criativo com uma outra roupagem. Isso aí. Então, isso é o mais importante, porque aí você acha um caminho. Aí só vai escalando. E sabe o que é o mais foda, assim, do ponto de vista de vocês? Vocês chegaram no patamar que vocês já estão atendendo 150 franqueadoras no Brasil. É muita gente, porque é um mercado limitado. Então, assim, vocês têm muita inteligência interna que, para chegar num cliente novo, que tem uma característica ali de uma franquia, de um perfil, de investimento e tal, que vocês já podem cruzar, cara, é parecido com esse benchmark. Sim. Aí você já tem um parâmetro, né? E os melhores resultados que a gente tem nesse é esse aqui, pau. Ou seja, quando começa a ter um resultado, você fala, porra, dá para ser melhor. A gente tem esse parâmetro interno. E isso ajuda demais a gente sair dessa referência da zona do conforto. Depois que vocês descobriram que vocês podem chegar a um CPL de 9, agora você tem que correr atrás do 9 o tempo inteiro. Eu uso uma metáfora muito boa que eu estudo muito hoje em dia, mas deve ter saído na minha cabeça essa. Eu não lembro de onde eu vi. Mas talvez eu vi em algum lugar. Não vou tirar minha modéstia aqui. Mas é que quando você, por exemplo... tá se sentindo mal, você vai numa emergência, você é atendido normalmente por um clínico geral. Daí quando você descobre o que você tem, você cai aonde? Especialista. Então nós somos especialistas em franchising. Então essa é a diferença. E tá tudo bem se você tá com alguma agência que, por exemplo, existe essa pluralidade de atender o B2C, B2B, tá tudo bem. Só que quando você mistura muito essas atmosferas, normalmente não dá certo. Então, como a gente funciona hoje com as franqueadoras? A gente tem a franqueadora que tem o marketing interno, que faz, por exemplo, o calendário dos franqueados, que faz as ações para os franqueados, e a gente tem a BL Company, que faz a geração de oportunidade para venda de franquia. Às vezes também essa agência faz a rede social, os posts. E a gente une as forças. Perfeito. Entendeu? Por quê? A gente precisa saber da essência de quem está dentro da empresa também. Sim. Então a gente troca muito essa essência de... Não, e vira parceiro, né? Por exemplo, a Rimax, que a gente atende, né? Que é a maior imobiliária do mundo. A gente vem para Rio Pé, a gente vem para São Paulo, a gente não passa lá. Pô, devia ter passado aqui, tomar um café. E a gente vira muito parceiro. Por exemplo, a Gabi, que é uma pessoa muito querida, Dai, enfim. Ela é do marketing interno, Gabi. E a gente troca, eu falo mais com você, Gabi, que com o próprio Léo. Então a gente também faz mentorias para o time interno. Como assim? Como a
mais. Não que tá no nosso contrato. Não tá. Over-delivery, Mas, né? não, eu posso te ajudar na parte de conteúdo. A gente é especialista nisso, a gente sabe. Então, posso te ajudar, posso te direcionar. Então, a gente entra muito nessa parte, Rafa, que eu acho que esse é um grande diferencial, de fazer o que está ao nosso alcance e, às vezes, até além, para poder trazer esse resultado. Então, a gente sabe que é uma união de forças. E aí, a gente faz tudo isso e trabalha muito nessa parte educacional também com o cliente, sabe? O cliente, às vezes, ele chega, a agência não explica para ele o que ele precisa fazer, se ele está preparado para aquilo ou não. Às vezes, o cliente não é o momento dele de tráfego. Já teve cliente que o Léo fechou, ele identificou ali, e eu falei para ele, calma, não adianta você rodar tráfego agora, porque se você não organizar a tua casa aqui, você vai jogar dinheiro fora. Perfeito. E a agência só está pensando em gerar oportunidade, e eu não entro no teu comercial, não quero saber se você está vendendo ou não, e perde o cliente. Então, a gente entra tudo nisso. Eu quero até escutar também cases, quero escutar mais cases de vocês. Bora. E talvez pegar algum case, tipo assim, que deu errado. Ou, sei lá, alguma empresa que vocês não conseguiram gerar oportunidade. Por que não conseguiu? Sempre vai ter alguma coisa que a gente vai conseguir filtrar para a gente justificar que não deu resultado, porque talvez alguém que esteja escutando a gente em casa também se identifique com isso e consiga remediar, consiga se antecipar para esse tipo de coisa. Mas eu queria abrir aqui essa janela. A gente está falando de como a especialidade do nicho é importante para gerar valor, entender bem a dor e conseguir fazer disso uma solução completa e uma inteligência que vem de dentro para fora. Assim como vocês hoje são mega especialistas em franchise, a gente também tem o nosso parceiro oficial do podcast, que é a Sultz. A gente trabalha muito com eles. Também são, caras, mega especialistas em franchising. Sensacional. E que construíram uma solução, assim, muito nichada, de muito valor e bem 360, né? Vocês já tiveram algum contato direto com a Sim, com a Sultz? a gente tem vários grupos com eles, né? Porque vários clientes usam. Então, é bem nichado, é bem específico, porque ele atende toda a parte da franqueadora. E agora também tem a parte de CRM. Então, eles atendem 360. A gente trabalha muito com eles, muito. Cara, muito legal. Quando eu tive acesso à Sultz a primeira vez que eu vi, eu achei incrível, porque não tinha nenhuma solução similar, eram sempre coisas separadas, né? Um CRM separado, da biblioteca de conteúdo separada, né? Do EAD separado, de uma gestão de processo separada, o WhatsApp como ferramenta de comunicação, o e-mail. Os caras uniram tudo aquilo e fizeram, cara, vamos botar tudo isso aqui num lugar só. Agora a gente organiza, a tua gestão tá toda aqui à vista. Agora tu consegue ver os processos, agora tu consegue fazer o teu CS, tocar bem aqui em cima desses protocolos. Tu consegue saber quem tá assistindo tal aula ou não. O teu CRM tá muito claro que qualquer comunicação direta que você faz aqui, não faz mais no WhatsApp. Pode reforçar no WhatsApp, mas aqui dentro vai ser melhor, até para tu ter o registro ali, né? Então, para quem não conhece a Sultz e está nesse mercado tanto de franquia, difícil de alguém que está de mercado de franquia não conhecer a Sultz, mas em várias das minhas franquias, que eu, inclusive, sou sócio, a gente utiliza, mas eles também, cara, acabaram virando uma solução de gestão de rede para qualquer tipo de rede de unidades próprias, alguém que quer começar a se expandir como franquia, já colocar todos os processos internos, documentos, treinamento, toda a comunicação interna aqui dentro da Sultz. Então, vou deixar o link também da Sultz aqui, como parceiro oficial do podcast, no comentário, na descrição desse vídeo, para depois você estudar um pouquinho mais sobre essa incrível plataforma. Mas voltando, gente, para falar sobre cases, né? De não sucesso. Vamos falar de um... Deve ter tido, não é possível. Muitos! Não gerou resultado, não gerou venda. Posso falar um... Só não fala o nome, né? O de não resultado, a gente não fala o nome. Calma, fica tranquilo. Eu posso citar um fator predominante para uma franqueadora, por exemplo, sair. Sair e que seja de qualquer outra agência. Sair? Tipo, parar de... Churn. Parar, tá. encerrar o projeto. Tá. E é importante lembrar que nós não somos nenhum gênio da lâmpada, nós não temos essa prepotência que nós somos os melhores, não é isso. Mas eu já peguei, né, já fechei franqueadoras que quiseram ter resultado num curto espaço de tempo. Uhum. E a gente sabe que existem resultados que são gerados em 2, 3 meses e existem resultados que são gerados em 4, 5, 6 meses. Nós não temos como mensurar isso. Então, quando a franqueadora, o dono da franqueadora, ele não tem esse nível de consciência que ele, calma, eu vou ter que entender como funciona isso daqui e talvez vai gerar um tempo para que eu consiga ter resultado, por exemplo, de venda.
E normalmente são franqueadoras que o custo do modelo do negócio ele é muito alto. Por exemplo, demora mais e... Eu uso uma metáfora também muito boa. Metáfora não, né? Eu uso uma alegoria muito boa, que é mais fácil vender uma franquia de 50 mil ou de 500 mil? E a gente sabe que é mais fácil vender de 50. Por quê? Questão de amostragem. Eu tenho mais pessoas que têm 50 mil do que 500. Então, é questão desse lead time mesmo, da jornada de compra. Vai demorar um pouco mais. Então, já aconteceu de franqueadoras saírem porque não quiseram esperar esse tempo, entendeu? Então, esse é uma das... eu tenho uma lista, Rafa, já vi bastante coisa, mas assim, o que eu vejo, claro, como o Léo falou, nós já tivemos muitas franqueadoras, muitas campanhas que não deram certo, só assim a gente consegue saber um método e saber um caminho do que dá certo. Mas o que eu vejo que predomina é o seguinte, primeiro, ou o dono da franqueadora, ele não entende nada sobre o tráfego, e eu não estou falando aqui que ele tem que ser um gestor de tráfego, e ele não deve ser um gestor de tráfego, mas minimamente ele precisa entender algumas coisas, até para não ser passado para trás. Então, ele precisa entender esse processo, esse tempo que leva, esses sinais que o lead vai dando, para poder mensurar o que está dando certo ou não, se está dando certo, se aquela empresa está dando resultado. Porque eu já tive franqueadores, por exemplo, que saíram e que a gente sabia que ia dar resultado. Só que saíram antes da hora, porque não tiveram a paciência de esperar. Então, a gente mostrou todo aquele funil, tem 100 reuniões, 50 reuniões. Se está tendo essa reunião aqui, a gente tem que ajustar isso daqui dentro do processo comercial, ou é realmente o tempo dessa pessoa tomar a decisão para sair à venda. E o empresário, o dono da franqueadora, não tinha essa visão. Ele só estava mensurando o resultado pela venda e não por essas etapas. Então, esse é um ponto, ter essa paciência, né? E não é uma paciência onde você fica esperando cair do céu. É uma paciência mensurando e entendendo esse processo, que existe um processo. Então, o empresário ele precisa se aprofundar no processo, né? Para depois ver o resultado, entender esse processo. E, por outro lado, também o empresário que ele contrata a agência ou contrata o profissional de tráfego, só que ele quer direcionar todo o tráfego. Então, ele quer fazer as campanhas da forma que ele acredita. E eu falo que é sempre a 4 mãos, porque ninguém vai conhecer mais sobre o negócio do que o dono do negócio, mas a gente tem que trazer uma roupagem para isso. Ele vai trazer todos os diferenciais, tudo que ele acredita que o negócio dele é o melhor do mundo, porque ele criou, ele tem o amor, ele tem a paixão por aquele negócio, e tá tudo bem. Mas talvez pro lead, né, pro contato da pessoa interessada, aquilo não é vantajoso da forma como ele está apresentando. Então, nós fazemos esse trabalho de traduzir e trazer uma embalagem para esse produto. E aí, muitas vezes, o empresário, ele não quer trazer essa embalagem, ele quer trazer a visão dele, ou então direcionar o tráfego e falar assim, não, a minha franquia é para todo mundo pode comprar. Não existe franquia que é para todo mundo. Toda franquia, todo produto tem um público específico. Pode ser que todo mundo poderia comprar, mas é aquele público ideal? Então, não adianta você querer anunciar para todo mundo. Então, tem muito disso do empresário, ou ele não saber minimamente dos processos para entender a evolução, ou ele acha, né, muitas vezes que ele entende mais do tráfego e entende mais do marketing do que os próprios especialistas. Então, a gente tem que unir forças, ele trazer a visão dele enquanto negócio e a gente traz essa roupagem para deixar essa roupagem de uma forma onde vai ficar atraente. E pode ser que da forma que a gente colocou, às vezes não fique. Só que a gente tem que testar. Então, não tem essa paciência também do teste. E no tráfego, tudo é teste. Não é A mais B que é igual a C. Não é assim. A gente precisa testar para entender o que vai dar resultado. Então, tem muito disso, tem muito também a questão do tempo de uma ótima aqui. De aprendizado da campanha. Existe o tempo de aprendizado. Os gestores de tráfego, eles são profissionais que manuseiam a plataforma. Existem bloqueios, existem situações que a culpa não é nossa. Mas eu falo para o meu time, a culpa não é nossa disso que está acontecendo. Um problema no meta que aconteceu e acontece, mas a responsabilidade é nossa. Então, o problema, a responsabilidade de resolver esse problema é nossa. A culpa não é nossa, é da plataforma. Só que muitas vezes, o empresário, por não entender isso, não entende do processo que a gente vai ter que fazer para resolver aquilo. Porque o Meta, cada dia muda uma coisa diferente. O Google, cada dia muda. Temos inúmeros bloqueios, temos inúmeras mudanças. Agora, recentemente, tivemos um problema com ataque hacker. Então, pode acontecer.
E a gente está manuseando ali. Então, por não entender, ele responsabiliza ali o profissional que está. Então, a gente tem que trabalhar esse nível de consciência e entra muito nessa parte de educação que a gente trabalha de explicar o que é responsabilidade dele enquanto cliente, o que é responsabilidade nossa enquanto profissional e o que vai ser uma responsabilidade da própria plataforma, que a gente vai ter que operar ali. Então, é muito isso assim que eu vejo e tem inúmeros fatores, né? Eu lembrei de uma ótima também, que foi um aprendizado muito importante, porque no início de qualquer empresa, como área comercial, você quer venda, e é isso que faz ter o fôlego para ir cada vez mais para frente. E o que a gente não faz mais? A gente, ocasionalmente, através de acessos, de imersões que eu fui, pegamos uma franqueadora que queria fazer com a gente, por exemplo, o tráfego somente no Meta. Então ele já tinha uma outra agência fazendo tráfego somente no Google. E aí ele chegou em mim e falou assim, não, ó, eu quero te dar a oportunidade, e é uma grande marca, enfim, grande amigo meu, só que eu quero que você faça só o Meta. E eu falei, caraca, Bia, fechamos, voamos e não sei o quê. Daquele meu jeito, né, que você me conhece. E, cara, não rolou. Não rolou. Por que não rolou? Porque as duas plataformas, isso eu explico eu falo que eu sou o explicador na parte da venda, né? Que a Bia é bem técnica, mas ela, obviamente, que sabe explicar também. Mas eu falo que o Meta e o Google, eles são mecanismos que se encontram no final das contas. Então, por exemplo, estava saindo mais venda pelo Google, mas a gente estava fazendo a parte do Meta, de toda a parte de atração, de aumento de nível de consciência. E o cara, ele tem talvez o perfil de ver no Meta e ir pesquisar no Google. Isso acontece muito. Essa jornada, ela não é linear, né? Ela é assim. A pessoa vem em um lugar, vai para outro, volta para outro. E é algo que a gente não faz mais. Então, a gente entendeu que você quer trabalhar comigo? Então, assim, você vai trabalhar comigo. Então, eu quero que você fique com a outra agência que você tá tudo bem, termine o contrato e venha testar com a gente. Mas eu preciso das duas plataformas, no caso 3, né? Facebook, Instagram e o Google. Porque elas se conversam. Então, porque no final das contas, a gente estava prestando um serviço, entre aspas, para outra agência. Você entende o que eu quero dizer? A gente estava gerando atração, total. porque assim, o Meta, ele funciona como uma plataforma de atração. Então a gente atrai aquela pessoa que nunca ouviu falar da marca, nem imagina que existe. A gente atrai o interesse dessa pessoa, mas não necessariamente essa pessoa vai clicar ali e preencher já um formulário querendo saber mais. Às vezes as pessoas elas vão buscar mais sobre a empresa, vai entrar no Instagram para ver as postagens, por isso que o orgânico ele é muito importante. Ela vai buscar sobre aquilo. É a mesma coisa se você quer comprar alguma coisa, você vai pesquisar em tudo quanto é lugar aquilo. Então a gente estava atraindo o desejo ali da pessoa, só que a pessoa, ela tinha o comportamento, por ser uma franquia de alto ticket, de buscar depois essa franquia no Google, matérias, outras coisas, assessoria de imprensa, que trabalhava fortemente. Caía no outro funil. Caía no outro funil. Então a gente gerava atração ali, o Google, que é uma plataforma de intenção, onde a pessoa já busca aquilo, dava a última conversão, aparecia ali, né, a parametrização que veio de uma campanha do Google. E aí, como que a gente explica pro franqueador, pro empresário, que as nossas campanhas estão tendo uma atribuição na venda final dele? Não só parando o serviço para ele poder identificar que teve, né? A gente bate muito nessa tecla, entendendo toda a jornada omnichannel do cliente. A gente bate muito na tecla, isso já fazem anos e anos e anos e anos. Tanto é que a gente fez um MBA só para isso, né? Vocês estão ligados, né? A gente fez um MBA certificado pelo MEC, de franquia, de expansão de franquia e marketing digital. A gente formou uma turma incrível, inclusive a própria Dai colocou lá uma turma dela da Lugano na época também para assistir. E o que é esse ponto que a gente bate na tecla? Muitas vezes, essa informação que vem traqueada pelo CRM, ela vem mascarada. Né? Porque o cara não entendeu qual foi a jornada pretéria. Né? Ele pega aquela informação ali do último clique. Então, qual é o trabalho que muitas vezes, dentro de casa, a franqueadora, como o seu time comercial, tem que realizar? O trabalho de investigação. Né? Investigar mesmo. É um processo ali que ou o SDR, que é o pré-vendas, que está qualificando o lead, pergunta, ou
em conjunto, quem sabe, o comercial e o CS também finaliza essa informação dentro do CRM, que é simples, cara, como foi que você descobriu a gente? Qual foi o primeiro contato? Como foi que você acessou? Qual foi a sua jornada? É importante saber, porque às vezes o cara, de fato, como vocês falaram, o cara viu numa matéria de imprensa que saiu, numa assessoria de imprensa, aí o cara ficou com aquele negócio na pulga atrás da orelha, foi impactado por um anúncio no Meta, aquilo ali aumentou um pontinho, um amigo dele falou para ele num jantar, o cara foi pesquisar, encontrou, foi direto do Google, pum, e aí o cara pode ter comprado ou não, mas olha quanta coisa acontece a partir daí também. O cara pode ter esfriado, já o cara viu um remarketing, pum, voltou de novo. Ou, sei lá, um anúncio de um webinário que fez o cara fazer um resgata revive. muito lead. O webinário é uma dica... De meio de funil. Então, olha quantas nuances aqui, cara. Se a gente não para trilhar essa trajetória toda do lead e atribuir pontos a cada uma dessas coisas, a gente atribui pontos a cada uma dessas coisas. Então, e-mail, quantos e-mails o cara viu na jornada? O cara viu 4, 5 e-mails, caralho, esse cara pontuou cada um desse e-mail aqui, massa. E o webinário, ele assistiu quantos webinários? Vamos pontuar também o webinário. Foi só search ou foi algum vídeo de conteúdo que ele viu no nosso YouTube, orgânico? Quantos vídeos do YouTube ele assistiu? Cara, esse é meu sonho, Rafa. Não é? Quanto mais a gente fizer assim, ó. Porque foi isso que eu fiz lá atrás, né? Com a Premia Pão. Eu saí, meu irmão, colocando um acervo aqui ao redor, onde o cara escutava a franquia, ver franquia, tinha Premia Pão no meio. Era num blog próprio nosso, a gente criou um blog próprio. Eu virei o maior canal de mídia, eu virei o maior grupo de mídia do franchise brasileiro. Blog próprio, com canal no YouTube próprio, canal no podcast próprio, com uma mega de uma imprensa associada, eventos, e isso tudo deu organicamente pra gente essa roupagem que quando o cara pesquisasse você pode depois até pesquisar, tipo franquia de biscoito. Primeiros 5 resultados da pesquisa de franquia de biscoito, primeiro resultado é um artigo da Pequenas Empresas que a gente conseguiu ver assessoria de imprensa. Segundo resultado é um vídeo do YouTube que é indexado no Google lá, meu falando da franquia de biscoito, falando da Biscoitê, né? Mas o título é franquia de biscoito, 4 franquias de biscoito para você investir. E eu falo da Biscoitê lá dentro. Terceiro resultado de busca é o blog Portal do Franqueado, que é meu blog falando também. Quarto é a landing page. Então, cara, não deu espaço para nenhum concorrente de biscoito, cara. Não deu espaço para ninguém. Genial. E aí, cara, você bota isso tudo, essa inteligência toda plugada, com essa inteligência de tráfego, todo mundo no Omnichannel se ajudando, game over. Acredito muito no potencial disso. Agora, não pode deixar de ter esse sistema de controle, de investigação pós-comercial, né, pós-lead, para que você não se perca nessa informação. Gente, para a gente ir nos momentos finais aqui do podcast, eu queria fazer sabe ping-pong? De pum-pum, rapidão? Você vai ter que pensar rápido e responder, hein? Quem pensa rápido desse jeito é só você, mas vamos lá, vou até me preparar. O que vem na cabeça. Vamos ver se estão preparados assim nesse ponto, vai. Vai começar com quem? Não, os dois. Vocês aí quem fala primeiro respondendo falou. aí. Então vai. Vamos lá. Ai. Eu já ia falar de um que tem a ver com o que eu acabei de falar, mas vamos lá, vamos ver o que você vai responder. Google ou Meta? Os dois. Não, mas aí é que tá. Tem que ser um ou outro, sabe? Um ou outro, vai. Não, é porque não pode. Tá bom, então assim. esquece. Tá bom, esquece. Esse daí é difícil. Tá, então beleza. Tem 100 mil pra investir. Se eu investir mais em qual... Mais em um ou mais no outro? Qual? Meta. 70-30. Meta. 70-30? 70-30 meta. Isso, meta. Beleza. Só queria contextualizar. Ping-pong, meu irmão. Vai, Não, ping-pong. o Léo é que contextualizar. que sério contextualizar? Meta. A galera vai entender depois. CPL ideal. Custo por lead ideal. Depende da taxa de franquia, mas uma média de 20 a 30 reais. E de franquias maiores? De 30 a 50, 60 reais. E custo por aquisição ideal? De micro franquia? Micro franquia, 1.000, 2.000 reais. 1.000, 2.000? Eu ia falar um pouquinho mais. Caraca, mano. Eu coloco 10 a 15% da taxa de franquia, geralmente. Tá. 10 a 15? Então tá falando de 1.000 numa taxa de franquia de 10 mil. Então você tá nano franquia, né? Exato. Mas se for uma micro franquia de 60 mil, de 80 mil... Não, aí então aí o CAC é 10% disso, né? Isso, 10% disso. Sempre taxa de franquia 10 a 15%, a média que a gente tem. Tá bom.
Então segue a mesma lógica para uma franqueadora maior. Sim. De 500 mil de investimento. É isso. Isso Aí aí- pega o valor da taxa e coloca 10 a 15%. Tá bom. Ou seja, uma taxa de 60 mil, você está colocando ali entre 6 a 8 mil de A 8 CAC. mil. Exatamente. 6 a 8 mil de CAC. 6 a 8 mil de CAC. Tá bom. Exato. YouTube ou TikTok? YouTube. YouTube. CRM ideal. Uma marca? A ferramenta que vocês mais trabalham. Suits e RD. Tá. E plataforma de automação. RD Make. Essa é de ouro. Make Esse é aí de eu ouro. não conhecia, não. Abordagem inicial com AI automatizada ou mais humanizada? Humanizada. Eu tô testando. Depois eu te conto. Tem uma novidade aí. Mas Sim, temos novidades, mas atualmente humanizado. Tá bom. Feira ou digital? Digital. Digital. Feira ou evento de roadshow? Já fizeram tráfego para roadshow? Já, muito. E aí? Investimento em feira, em botar stand na feira? A ou gente fazia roadshow? campanha específica. Depende do valor de investimento. Pegava um avião e Porque ia um lá. evento específico é bem mais barato, bem mais em conta. Então você acaba tendo um resultado maior e um CAC menor. Então o evento é mais importante. Depende do momento da franqueadora também. Boa. Acho que foi. Eu estava pensando em outros aqui, mas acho que você quer complementar. A gente quer contextualizar tudo, né? Eu queria só fechar a questão que você disse do Google e do Meta. Escolher os dois. Quando a gente fala de franchising, a gente está cansado de saber que estatisticamente a gente precisa de uma média de 100 e poucos leads para vender uma franquia. Então a gente precisa ter qualidade, mas a gente precisa também ter quantidade. Então o Meta junto com o Google, ele traz essa quantidade, esse break-even. Entendeu? Então é muito subjetivo você falar de um e de outro. Normalmente a Bia, ela divide eu não entre as duas. não divido 50-50. Não começo 50-50. Geralmente é 70-30. Sim. Por aí. Porque você atrai muita gente através do Meta e aí você vai fazer mais um remarketing e uma pesquisa muito fechada no Google. Então você, às vezes, a gente trabalha com pesquisa, né, bem segmentada e com correspondência de frase e correspondência exata, que é exatamente aquilo que a pessoa está buscando. A gente não trabalha com correspondência ampla, que é uma das coisas do nosso método. Então, às vezes, não vai ter nem pesquisa suficiente para isso, para eu gastar toda essa verba, entendeu? Total. Então, eu preciso atrair mais pessoas através do Meta para gerar essa pesquisa no Google, entendeu? Muito bom. Cara, pra gente finalizar, eu queria também trazer uma parada que é o seguinte, falando um pouquinho até daqueles casos que podem dar errados, né? Vocês devem ter tido alguns casos também, que além do que vocês colocaram, que eu consigo enxergar plenamente, casos de franquias que não tem atratividade nenhuma, que não é sexy, o brand não é sexy, o modelo de negócio não é atraente, a barreira de entrada é muito alta. Isso tudo inviabiliza completamente fazer negócio. Eu acho que esse era o número 1. Total, assim, não tem tráfego, não tem funil de tráfego que consiga, às vezes, converter uma parada dessa, meu irmão. Eu falo que a gente sempre tá e tem que estar em constante evolução. A gente chegou num ponto da BL que é benéfico para mim não absorver uma franqueadora dessa, se eu entender que, cara, isso aqui... Porque senão vai queimar. Isso aqui não vai Concordo vender, cara. 200%. E isso acontece muito. E no começo a gente pegou várias franqueadoras que a gente já identificava todo que... começo- Nossa, como que vai atrair a pessoa? Nem a gente ficou interessado E aí, na o que franquia. tu responde pra eles? Não, daí a gente fala a realidade. Um dos pilares da BL é a clareza e a transparência. A gente fala, olha, não tá atraente o suficiente. Aí qual opção tu dá pra eles? Então, aí é mudar ou rever o modelo de negócio. Vai rever pra imersão formatação. scale, pô. Ou a gente indica o Rafa também. Não, a gente indica Cara, o Rafa. porque lá a gente faz muito disso, né? Vocês lembram, né? Sim, Da imersão. modelo de negócio. Cara, Na cabeça do cara é de um jeito, né? Ele acredita naquilo que é o negócio dele. E Apaixonado pelo negócio, não consegue visualizar. aí chega pra mim, né? Um negócio já prontinho. Eu quero virar uma franquia, né? A gente tem a nossa consultoria que transforma em franquias, tem as imersões que pivotam o modelo de negócio todinho do cara. Aí eu vejo negócios cópia e cola de tudo que tem por aí. Açaiteria, mais uma açaiteria. Você vende o quê? Não, qual é o teu diferencial? Não, meu diferencial é que meu produto tem qualidade. não, Isso é o mínimo, né? Isso não
vende, meu irmão. Ah, eu tenho frango frito. Frango frito, mais um frango frito, mas qual é a diferença? Porque minha farinha ela é mais crocante. O cacete, meu irmão, já deu. Vamos lá. Quero colocar aqui agora na mesa para você fazer um check teu, tá? Porque para mim, antes de tudo que a gente está dizendo aqui, você tem que ter um produto foda. Exato. Não pode ser mais um, tem que ter um produto foda. O produto de franquia, como é que é o produto de franquia foda? Primeiro, modelo de negócio com barreiras de entrada menores possíveis, vou falar sobre isso. E segundo, uma marca, um branding que seja sexy. E como é que é esse branding sexy? É um posicionamento diferenciado, um posicionamento que eu nunca vi antes. É um negócio que vem junto com uma influência, que vem incorporado com alguma influência. Alguém foda no ramo, algum influenciador grande, algum nome grande que vai aportar uma credibilidade para a marca e rapidamente fazer aquele negócio crescer. É, de fato, um diferencial, para não ser, cara, mais um. Então, você precisa colocar no papel aonde eu sou de fato diferente, aonde eu tenho diferenciação. Qual é o meu posicionamento único que eu posso dizer que eu sou o melhor, o único, o maior do meu segmento para que eu me insira dentro do mercado de franquias. Me colocando nesse lugar, eu não posso dizer que eu sou mais um, eu tenho que dizer que eu sou o melhor, ou o único, ou o primeiro em alguma coisa. E eu preciso também criar no meu branding alguma força de influência, porque senão eu fico para trás, completamente para trás. Porque hoje as franqueadoras já entenderam que se associar muitas vezes a uma grande celebridade dá para eles uma força de venda estúpida. Sim. Você vê, a SMZTO, há muito tempo atrás, começou a fazer isso, botando a Xuxa, botando a Sabrina Sato, botando uma porrada de gente no meio. Um membro seu, que tem o Sorocaba, é o Odontotop. Odontotop, o próprio Netão, Renato, né? O próprio também. Renato Muita gente da atende Netão. também, Netão. Ele tem vários, né? Todas as marcas dele tem algum. A Sabrina e tal. Então, cara, entenda que antes desse jogo aqui que a gente está falando, que, cara, é do cacete, é o jogo que vai dar a cadência. Você precisa ter um jogo de criar um produto bom, né? Sim. Criar um produto bom. E o modelo de negócio, cara, é o tempo inteiro exercitar essa parada da barreira de entrada. Vamos reduzir, vamos melhorar essa barreira de entrada, vamos facilitar a vida do franqueado, tirar o peso desse cara na decisão. Então a gente teve vários exemplos, né? A própria Cacau Show, por exemplo, não retrasaram, chegaram a vender 1.000 franquias porque reduziram drasticamente a barreira de entrada, criaram um modelo de negócio de container, em vez de vender franquia 160 mil, venderam franquia 60 mil reais e blum, explodiu de vender porque, como você mesmo falou, Léo, tem muito mais gente com essa faixa de investimento do que com 200 mil para cima. E você acabou de fazer esse movimento também, né? Agora, o container deles que eles lançaram... 99. Pois é. Que era acima de 150, 200 mil, né? Ou seja, isso também vai ajudar muito na atração, né, de novas vendas. O tempo inteiro a gente tem que exercitar isso. E lembrar que não é engessado. Né? Quando você fala de você vai ter que mudar o teu modelo de negócio, o cara já meio que assusta, né? E não, cara, não é engessado, e não é nada engessado. Pega um cara tipo o Rafa, pega uma consultoria e vai conversar com ele. Aquilo que você queria, não, mas o negócio dá certo. Então, tá tudo bem. Às vezes é uma operação complexa que o cara não consegue nem entender. Perfeito. Só que para replicação, às vezes não tá rolando. Você precisa de uma consultoria. É isso aí. Gente, chegamos ao fim do nosso podcast. Foi muito bom estar com vocês. Foi incrível. Manda uma mensagenzinha pra galera que tá em casa. Como faz pra acessar também, sei lá, o WhatsApp? Manda aí, Léo. Não, eu vou fazer a propaganda da nossa gestora de tráfego aqui, eu falo que é a nossa rainha de tráfego, né? Enfim, para nos conhecer, Bia.Laskevich. Não, Bia Laskevich, só. Você tirou o ponto agora? Mas coloca aqui na tela, porque ninguém vai conseguir escrever. Laskevich. E tem também Leo.Bocalon ou também BL Company. Só de colocar tudo isso daí o algoritmo tá bem treinadinho lá, vai encontrar. Boa. E o que a galera pode esperar quando fizer o primeiro contato com vocês? Vocês normalmente criam algum diagnóstico, apresentam alguma coisa antes de... Eu sou o diretor comercial e tudo passa por mim, eu faço questão, né? Então, todas as franqueadoras, eu analiso antes, né? Eu chego até a fazer algumas análises mais profundas, né? Com PDF, inclusive como eu fiz com a Yes Cosmetics, com a Teen Shop, com a Remax.
Então, Ele aponta todos os pontos de melhoria. Já teve até franqueador aqui, no caso, ele não fechou, mas isso é raramente, porque é 98% de conversão que ele tem. Mas uma franqueadora que ele não fechou, ele fez um PDF com tudo que precisava fazer, todos os pontos de melhoria. Pegou tudo bonitinho. Pode usar a pessoa aí. não fechou e pum. Mas tudo bem, a gente tá pra... faz parte, é isso aí. Tudo certo. E, assim, quero deixar o meu testemunho novamente aqui, como eu já rasguei inúmeras sedas para você, Rafa, em todos os eventos. Eu faço questão de ressaltar e acredito e quero que a nossa amizade, a nossa cumplicidade possa perdurar durante muitos anos. Quero fazer parte da sua vida durante muitos anos e te agradecer. Você já faz, meu irmão. Vocês já fazem. E a gente tá ligado ao nosso mantra também aí. Bia tá sem o dela, mas o Léo tá com a nossa pulseira aqui, que é o nosso mantra. Mas agora a Bia vai levar pra casa, ó. Ai, que lindo! Caraca, que legal! Olha que lindão, velho. Caramba! Nossa, arrasaram demais. trio é outro aqui, ó. nível, né? Pega ali, Outro amor. nível. Nossa, sensacional. Só existe o caminho da escala, esse mantra que a gente acredita e que vocês hoje fazem parte, né? Vocês geram essa possibilidade para muitos negócios. E no final do dia, o trabalho de vocês é muito mais do que fazer tráfego, né? Cara, é dar oportunidade para tanta gente que tá aí lá fora, sem propósito de vida, sem uma luz, e vocês estão conectando, né? As duas pontas, negócios bons, a gente que quer uma mudança de vida, que quer um propósito, que quer melhorar a qualidade de vida através do empreendedorismo, e as franquias são, né, essa ponte, e vocês estão conectando esse caminho. Então, o negócio de vocês é um negócio de muito propósito, vocês estão escalando propósito, através das soluções de vocês, são incríveis, e eu estou aqui também para endossar mais uma vez o trabalho da BL. Hoje não existe nenhuma outra agência no Brasil que eu indique, que eu ateste, que eu ponha minha mão no fogo, como a BL. Então, mais uma vez aqui, colocando também o meu nome nessa credibilidade aqui dos dois, porque de fato eu acredito muito. Muito Pega esse corte aí já. Pega esse corte. Obrigada. Gente, beijo. Obrigado, tamo junto. Obrigada, Turminha, gente. vejo vocês no próximo podcast. Como sempre, um beijo e grande abraço. Até mais.